resultado final do trabalho deles nem é tão bom. Então hoje eu percebo que hoje as coisas mudaram. Você não precisa ser só bom, você tem que ter um marketing muito bom. Se você tiver um marketing bom e ser bom, melhor ainda. Se tem gente colocando lente, achando que o dia, não quero mais, que nem peruca, né? Que nem a Mega Hair aí. Não quero mais. Tiro e vai ficar igual? Não fica. Na sua opinião, existe um bom dentista e um mau dentista? Ou tá formado é o que importa? A missão é saudável, todos nós temos a missão. É a nossa mola mestre que nos move pra frente. Se você não tiver a missão, você tá morto. É diferente de ganância, tá? São coisas diferentes, tá? Bom, pessoal, esse é o primeiro episódio oficial do PrismaCast. É uma honra estar aqui hoje com a nossa querida Josimara Ulian. Isso, acertou. Ulian. Pela primeira vez eu acerto esse nome. Bom, ela já vai se apresentar para vocês. Só queria dizer que é uma honra. Os episódios do PrismaCast começam oficialmente a partir de agora. E o nosso foco com esse podcast é apresentar profissionais de referência em diversas áreas profissionais, justamente para poder conhecer pessoas como a Josi, que tem uma história, que tem muita experiência para compartilhar. E eu espero de verdade que esse episódio agregue em você, na sua carreira, no seu profissional e na sua vida de alguma forma. Então, Josi, prazer te receber de verdade. Obrigada, Thiago. Prazer é todo meu pelo convite. Estou muito, muito feliz por estar aqui, né, participando do seu primeiro podcast então. Ainda, né? Nossa, para mim é uma honra sem tamanho. Muito obrigada, eu que agradeço. Josi, e talvez agora, né, algumas pessoas que estão assistindo aqui no Grupo Prisma estão assistindo essa entrevista e não conhecem você, não conhecem o seu trabalho. Então eu queria aproveitar para te fazer já assim, de cara essa pergunta para a gente poder conhecer quem é, né, a doutora Josimara Ulian. Então, quem é a doutora? Bom, a doutora Josimara Ulian, sou cirurgiã dentista, né? Formada já há mais de 30 anos, descobri agora que já fez 35, daqui a pouco está com quase 40. Nossa, muito. Né? Apaixonada pelo que faz, né? Eu adoro a minha profissão, acho que eu não me veria em outra, né? Porque eu sou apaixonada pelo detalhe, pelo artístico, e acho que a odontologia me trouxe isso, né? Acoplado, lógico, à saúde, que isso é muito importante, né? A gente fala muito de estética, a arte, mas a saúde, acho que é a única profissão que ela une as duas coisas, né? Então, eu sou
assim, uma devota, né? Uma dentista devota, né? De uma geração que devota. Acho que essa é a palavra correta, assim, né? Eu acho que é um resumo dessa trajetória toda, né? Que hoje eu falo para todo mundo que eu sou mais dentista nessa vida do que não. Como assim? Ué, claro, mais dentista sou mais dentista do que não. Você vê, tenho 35 anos de profissão, mais quase, né, 4 anos de faculdade, 5 anos de faculdade. Pela minha idade, você concorda? Eu entrei na faculdade, eu tinha 18 para 19 anos. Então, pela minha idade, que eu não, vocês que façam as contas, né? São bons matemáticos. Então, vocês vão perceber que eu sou mais dentista na vida do que não. Mais dentista até do que Josi, né? Você para pra pensar assim, sim, você tem mais tempo de carreira do que de Josi. Mais tempo de carreira de qualquer outra coisa, gente. Então, é isso aí. Nossa, você já tinha pensado nisso? Aposto que não. A gente tá em 2025, né? Enquanto a gente tá fazendo essa entrevista, e eu tenho 25 anos. Então você tem, assim, quando eu era um bebezinho, você já tinha 10 anos de carreira, né? Já tinha 10 anos de estrada e uma estrada bem percorrida já também. Eu tava ali na mamadeira e você tinha 10 anos de currículo ali pra apresentar. Tá vendo? Muita coisa. Isso aí, isso é muito, muito legal. Ô, Josi, e uma pergunta que eu tenho pra você também, pra gente poder entender, e eu acho que pode até inspirar outras pessoas, né? Porque você tá há 35 anos como odonto. E aí a dúvida que eu tenho é, todo mundo tem uma motivação, né? Todo mundo tem um motivo, alguma coisa que aconteceu, um ponto de start, um gatilho, alguma chave que virou, um código que desbloqueou ali, que a pessoa falou, meu, é isso, eu decidi o que eu quero. E eu queria saber, assim, qual que é a sua motivação, qual que foi o seu motivo. O que fez você decidir entrar de cabeça nisso e não somente entrar, porque eu acho que entrar é fácil, né? Mas o que te fez perdurar ao longo de 35 anos? Então, eu já falei sobre isso em alguma outra entrevista, em algum outro post sobre esse assunto, porque eu sempre fui muito ligada à arte, né? E sempre gostei muito da área da saúde. Então, e eu acabei de falar, né, que a odontologia, para mim, ela une essas duas coisas. Então, na minha adolescência, eu queria muito fazer... tenho muita habilidade com desenho, pintura, né? E sempre gostei da saúde mesmo, né? Tanto pensei. Cheguei a entrar na faculdade de medicina, e na época, mas não era esse o foco para a época, né? E aí a odontologia, ela me trouxe isso. Porque, assim, tem um dizer, eu vou fazer bem rápido isso, que é todos os convites de formatura na época eram físicos, né? Aqueles convites. Olha. Tinha uma frase, que é uma frase do Papa Pio XII, né? Então, era comum na época, os formandos, né? Colocarem isso no seu convite de formatura. Eu tinha até isso, um quadro pendurado, em alguns consultórios mais antigos a gente via isso, né? Que dizia o seguinte, que a odontologia, que essa frase, ela resume a odontologia, ela identifica bem a odontologia raiz, tá, gente? É a raiz. O senso estético de um artista, conhecimentos científicos de um médico, destreza manual de cirurgião e a paciência de um monge. Isso é uma verdade, a gente tem que ter uma paciência. Todos esses grande. 4 elementos, eles se reúnem dentro da odonto? Dentro da odontologia. É verdade. Se reúnem. Nas outras áreas a gente não enxerga muito essa questão da estética, né? Área você fala do quê? Da medicina em geral, né? Não, depende da área da medicina. Se a medicina for para a medicina estética, você vai enxergar a estética, né? Porque a odontologia, ela reúne essas duas coisas, estética, função, né? Então, você pode dar estética, mas estética sem função não tem razão de ser. E você queria ser uma artista? Eu queria ser uma artista. E eu comecei a fazer arte aonde? Na boca. Porque eu também... É uma arte, mas porém o quê? Eu também trato da saúde, né, gente? Porque a saúde não pode ficar de fora. Em que momento que teve essa transição de... Assim, você queria ser artista, mas... Você identificou isso na odonto, mas qual foi esse momento, esse estalinho que você... Foi alguém que conversou? Foi um livro? Não foi um estalo. Isso foi amadurecendo, né? Você vai amadurecendo. A ideia, você vai vendo o que eu vou ser. Pô, tô terminando o colégio. Eu vou ser o quê? O que eu quero pra minha vida? O que será que eu... Porque é uma decisão, né? Hoje todo mundo fala, né? Putz, você vai decidir com 17 anos, 18 anos, que você quer para sua vida inteira. Hoje isso é meio estranho, né? Falei, nossa, é um absurdo. Mas na minha época era muito comum. A gente já sabia. Muitos já sabiam,
de cara. Não que não houvessem pessoas que não soubessem. Sim. Tá? Mas uma grande maioria já tinha, era muito direcionado. Era bem direcionado. Então a gente já sabia o que queria e a gente ia embora. E aí você saiu dessa área da arte para entrar na odontologia que envolve a arte. Exatamente, que envolve a saúde também. E você tá nisso há 35 anos já. 35 e aí anos. E agora vem a minha dúvida, né? 35 anos de odontologia, 35 anos ali, imagino que quantos sorrisos transformados? Nossa, não tenho ideia. A gente tá falando muitos, isso lá fora, né? A gente comentou nos bastidores aqui, gente. Não tenho muita ideia disso, não. É muito tempo. Muita gente. A gente fez uma conta de padaria, né? Na conta de padaria, a gente chegou a uma conclusão de que, assim, 10 mil é chutar baixo ainda, Eu né? acho que tá baixo. 10 mil sorrisos é chutar baixo ainda. Tá baixo. Pra vocês terem noção, imagina, 10 mil pessoas. Se eu tivesse catalogado tudo isso... 10 mil pessoas ainda é baixo. Porque a gente é de uma época que a gente não tinha essa... Nós não somos da época nem da fotografia, não do tinha podcast, isso. né? Não tinha nem internet pra gente, não, imagina. Para. 35 anos atrás. Não. Isso é uma coisa que não... Mas, ó, então assim, a minha dúvida, 35 anos de carreira, né? Muitas, milhares... Hoje eu posso falar isso, porque isso é certeza. Milhares de sorrisos transformados, milhares, né? E aí o meu ponto é, 35 anos depois, aquela Josi, né, que estava na faculdade, era uma adolescente, né, digamos assim. Porque o pessoal fala que a pessoa só vira adulta agora a partir dos 24, né? Nossa, não, acho que a partir dos 30. Não, acho que 24 você tá jogando baixo, viu? Porque 24 ainda não é? Não. Então você é aquela adolescente. Os 30 hoje são os novos, né? Os novos 15? Na sua época com 15. Pelo amor. Logo, cuidado com as polêmicas. Mas é verdade, é verdade. E não acho que não é nem só na mentalidade. Acho que fisicamente também, os adolescentes de 15 anos dos anos 80, por exemplo, que tinham 40. E hoje os de 20 parece que tem 10, né? Pois é. Tipo, a aparência, não parece que é muito novinha? É muito diferente, mudou muito, muito diferente. Ainda bem que eu transito bem por essa linha aí, eu transito bastante. Eu gosto bastante de estar no meio de gente jovem. Antigamente, eu ia nos cursos, o pessoal se balizava com a minha idade, né? Hoje você faz os cursos. Eu adoro, porque eu sou a mais velha até que o professor que está dando aula. Nossa! Então, é muito gostoso, porque você está sempre ali, né, com eles que são mais jovens. Então, o jovem sempre pega aquela energia. Gente, vamos falar, né? O jovem traz muita coisa boa. A gente aprende bastante também, né? Traz. É uma troca. Não posso fazer... Eu não sou uma pessoa... Eu acho que o jovem ele é um motor na sociedade que traduz o novo para o mais velho. Porque assim, eu não sou aquela pessoa assim, não, quadradinha, né? Não, tem que ser aquilo como era. Não, a gente tem que acompanhar a mudança. Tem muita coisa que mudou para melhor mesmo, né? Tem algumas coisas, não é que não mudou para melhor, que a gente sente diferença, é diferente, né? Atualizou, né? E a gente, então você tem que ter, quem tá, por exemplo, você falou dos anos 80, né? Muito legal, muito bom, mas assim, tem coisas ali que realmente não cabe, não tem né? porque ficar preso, não, né? Tem gente que fica preso a só era comportamento, bom antes. só era bom antes. Eu não sou assim. Eu gosto, sou nostálgica, adoro um flashback, mas assim, eu sou bem atual também, eu gosto das coisas. Então vou até cortar a pergunta que eu ia fazer, vou te fazer uma pergunta mais polêmica, então. Essa pergunta eu não estava nem nos meus planos. Mas, então, na sua opinião, a odontologia, então, ela era melhor antes ou agora? Com certeza agora, né? A técnica, né? Tecnicamente, sim, a gente evoluiu muito. Você acha que melhorou então? Melhorou muito. Mas é uma melhora positiva. Não, é assim, Thiago, tem algumas coisas que são pétreas. Ou seja, não se mexe, né? O dente sempre vai ser o dente, ele vai sempre, né? Sempre vai estar ali. Algumas coisas, a alta rotação sempre existiu, lógico, com brocas, etc., mais modernas, né? Porém, algumas coisas mudaram para mim, facilitou muito a vida do profissional hoje. Isso a gente é obrigada a aceitar. Então, não posso falar que... Aliás, eu posso dizer para você assim, que praticar aquela odontologia de 30, 40 anos atrás, hoje é meio complicado ficar só naquilo. Acho que nem tem mais como ficar só naquilo. Você acha que tá fadada da extinção já? Não é extinção. Esse método mais antigo. Vai mudando. As coisas vão mudando. Tem que se atualizar, então. Tem algumas coisas que eu falei para vocês, são pétreas, né? Algumas coisas não mudam, nunca vai mudar, entendeu? É aquilo lá e acabou. Mas você tem muita coisa que facilitou para que aquilo tivesse um resultado melhor. Né? Hoje a gente tem uma gama aí de
de materiais e técnicas aí que a gente não tinha. Eu sou do tempo que restauração tinha 2 cores, era aquilo. Se o seu dente tinha 10 cores, só tinha 2. Só se entendeu? É mais ou menos isso aí. E assim, olhando então toda essa trajetória, né? Não só da odontologia, mas a sua. E aí eu volto para aquela pergunta. Você olhando para aquela Josi, adolescente, novinha na faculdade ali, ainda talvez até pensar, ainda sonhando em ser artista, né? E aí você pega essa carreira de 35 anos, eu imagino que teve coisas boas, mas também tiveram coisas ruins. Ah, claro, né? E aí o meu ponto é, depois de tudo que você passou até aqui nessa carreira, você se arrependeu da sua escolha? Não. De lá atrás? Não me arrependo. Eu escolheria de novo. Por que você escolheria de novo? Porque eu, assim, tem perrengue? Tudo tem perrengue, gente. Tudo. Todas as profissões, todas as áreas, tudo. Não existe, né? E apesar de todos os perrengues, eu tive muita coisa boa. Sempre foi muito bom. Sempre foi em todos os sentidos, né? Não só, assim, resultados bons, feedback muito bom, financeiramente muito bom. Então, assim, não dá para falar que foi ruim, que me arrependi. Então, de jeito nenhum. Se tivesse que voltar lá, escolheria, só que faria algumas coisas diferentes, que depois eu vou falar sobre isso, né? Mas escolheria de novo, com certeza. Até se fosse passar pelos mesmos desafios, os mesmos problemas. Sim, é a mesma coisa, que nem é mais ou menos assim, né? É como você ter filho. Se você lembrasse bem como era o primeiro, as noites mal dormidas, né? Aquelas coisas todas, você não teria o segundo. Mas Porque aí você fala, não, é bom. Aí você, não é assim? É mais ou menos assim, né? Tem gente que fala, putz, meu filho não dormiu a noite inteira, passei 6 meses, emagreci, fiquei anêmica, meu filho ficava doente. Mas aí você fala assim, aí se você lembrasse bem disso, você não teria tido outro, né? E depois você fala que apesar de tudo, vale muito a pena. No final tem a recompensa. O resultado sempre, né? O saldo é muito positivo, com certeza. Com certeza. E assim, podem ter pessoas que estão passando no momento por alguma dificuldade profissional dentro da empresa ou dentro do empreendimento, que dificuldades que você, assim, colecionou ao longo da sua carreira. Imagino que 35 anos de carreira, você colecionou desafios que você teve que superar. Sempre, e até assim, hoje, Thiago, até hoje aparece. Qual que é o seu mantra, assim, que você fala, que quando acontece alguma coisa, algum problema, que você fala, não tem por que eu desistir, né? Tipo, o que faz você descobrir a solução, resolver e enfrentar isso. Para quem às vezes tá pensando em desistir porque apareceu um problema, apareceu um desafio na empresa, gente, assim, uma crise financeira. É assim, você tem que... Eu acho que... Entendi a sua pergunta, né? Assim, primeiro, você tem que perseverar e acreditar e dar o seu melhor. Sempre dê o seu melhor. Sempre. Às vezes, a pessoa tem medo de criticar, né? Olha, fulano fez pouco, fez menos. Gente, para. Às vezes, o melhor dele era aquilo. Legal. O melhor dele era aquele. Você está criticando o quê? Nossa, fulano podia ter feito. Não podia ter feito, porque ele deu o melhor dele. O melhor dele era aquilo. Ponto. Nas condições que ele tem. Que ele tinha era aquilo. Então, assim, dê sempre o seu melhor. E persevera, porque eu acho que turbulência todo mundo tem. Hoje o pessoal tem mais estratégias de saída do que há 30 anos atrás, né? Hoje você tem aí um marketing muito mais atuante, você tem como divulgar o seu trabalho de uma forma maior, você tem técnicas aí que revolucionaram realmente a profissão. Então, assim, tem que perseverar, gente, tem que perseverar, porque do céu só cai água, e às vezes nem isso. Então, a gente não adianta ficar sentado esperando que vai acontecer um milagre, porque não vai. Eu sou uma pessoa que eu sempre corri muito atrás de tudo aquilo que eu sempre quis, dentro de uma legalidade. Sempre. Perfeito. Eu sempre corri muito atrás de tudo. E corro. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou correr. Porque, independente da idade... 35 anos de carreira. Eu corro, não tem problema. Senão eu não estaria aqui. Legal. O que eu estaria fazendo hoje? Se fosse, já joguei a toalha, não é? Estaria onde? Estaria em casa, estaria, sei lá... na beira de uma piscina, tomando sol, e cuidando dos netos. Cuidando de neto, né? Entendeu? Só que eu ainda corro, porque eu ainda acho que eu tenho muito ainda para contribuir. Então, sem previsão de aposentadoria, então. Não. Pode colocar mais 35 na conta? Ou não? Não, acho que não, né? Não sei. Sei lá, mas, não. Deixa eu aproveitar então, porque assim, o que você falou pra gente agora é muito importante.
Você falou que você escolheu um caminho e você trilhou um caminho por 35 anos. Um caminho que foi árduo, que teve desafio, teve barreira. Teve muita coisa boa também. Muita coisa boa também. E aí uma pergunta também com base nisso, né? Trilhando 35 anos no mesmo caminho. Às vezes pode ter alguém que está assistindo esse vídeo que às vezes acabou de escolher a rota, né? Ou ainda nem decidiu qual que vai ser o caminho trilhado. Qual que seria o conselho que você daria para essa pessoa? Pode ser um universitário que está começando a estudar agora, para ela entrar numa profissão e ter essa mesma conclusão você de falar, eu não me arrependo de nada. Primeiro, eu faria a mesma coisa. Você vai entrar numa profissão. Primeiro você tem que ter certeza que é isso mesmo. Né? Mas como? Como? Ele tem que saber, assim, o que ele quer de fato. Porque tem gente que às vezes fica, né, começa um curso, depois para aqui, depois começa outro, tá na metade. Tem muita gente assim. Hoje eu percebo muito que muita gente é meio perdido, né? Então, primeiro você decide o que você quer mesmo. Vê se é isso mesmo. Procura, né, se inteirar primeiro se você vai. Procura saber quais são as dificuldades. Porque hoje em dia, muita gente às vezes procura a profissão pela parte boa. Olha, fulano conseguiu se dar super bem, está super bem na vida, tal, vou fazer a mesma coisa que ele. Então, às vezes, você não tem o mesmo perfil dele, né? Às vezes, você não tem, às vezes, a mesma vontade dele, né? Então, você tem que avaliar tudo isso. Isso é uma coisa que você tem que pensar. Uma vez eu assisti também ouvi um podcast de uma pessoa, eu ouvi isso no Spotify, de uma psicóloga jovem, ela não tinha 30 anos, e ela, assim, achei muito interessante isso, que ela falava sobre ambição versus disposição. Achei muito interessante. Por quê? Ambição é saudável, todos nós temos que ter ambição. É a nossa mola mestra que nos move para frente. Se você não tiver ambição, você está morto. É diferente de ganância, tá? São coisas diferentes, tá? E aí é o seguinte, por que disposição? Vamos lá. Às vezes eu ambiciono algo, mas quando eu vejo aquele caminho para chegar naquele algo, eu vejo o Thiago, nossa, o Thiago tá no auge, hein? Thiago, olha, o Thiago tá famoso, tá bombando aí nas redes, tô vendo que o Thiago cresceu, tá viajando, o cara tá bem na foto e tal, né? Mas quando eu vejo, então eu ambiciono ser como o Thiago. Mas aí, de repente, eu percebo que o Thiago acorda às 5 horas da manhã, vai dormir à 1, né? Trabalhando. Às vezes eu vejo o Thiago de sábado, trabalhando. Não estou disposto a isso, não. Eu quero ter e ser como o Thiago, mas quando eu vejo a trajetória do Thiago, estou afim, não. Então, aí vem a disposição. Que a pessoa pode ver o dentista ali e falar, é fácil. É fácil. Mexer em dente, aí chega na hora. É mais ou menos isso aí, entendeu? Então, a gente tem que fazer uma análise. Se todo mundo tivesse falado isso antes, nós não teríamos aí muita gente que desistiu, muita gente que, de repente, não é o perfil dela. Então, você diria assim, que o seu principal conselho, então, seria... ao invés de você olhar pro deslumbre da profissão, você procurar os desafios, exatamente, é isso? Você tem que ver tudo. Entender o desafio. Exatamente, porque o deslumbre, ele é resultado. Então, descubra o tamanho do desafio. Ele é resultado, mas ele é resultado de um desafio. Você está disposto para esse desafio? Legal. Gostei dessa frase. Deslumbre é o resultado de um desafio, que você acabou de falar, né? Você está disposto? Vamos lá, você está disposto? Vamos embora. Legal. Entendeu? Gostei. É isso. Gostei. E Josi, vamos entrar um pouquinho na odontologia, porque aqui, hoje eu tô falando com vocês aqui com a Josi, e ela é uma dentista, né? Uma odonto de mão cheia, né? Muito então obrigada. Eu vou tentar colocar ela aqui numa saia justa, com algumas perguntinhas de odonto, pra gente poder entender um pouquinho melhor também da área da odonto, tá, pessoal? E logo de cara eu quero perguntar pra você, Josi, essa aqui, inclusive, eu tava te ouvindo, e foi um insight que você me trouxe na sua resposta, então eu vou tentar aqui. Porque assim, antes de fazer as perguntas de odonto, eu queria entender pra você o seguinte, na sua opinião, existe um bom dentista e um mau dentista, ou tá formado é o que importa? Pode procurar o dentista que for, que não faz diferença. Todos têm diploma. E aí, existe um bom dentista e um mau dentista? A gente sabe que tem, né? Os maus profissionais e os bons têm. Tem, assim, isso em toda a área, né? Não é só na odontologia, né? Isso tem, Thiago, tem. Aí você fala, tá formado... Não, o diploma não te representa, né? O seu trabalho ali, né? Numa turma, você percebe que numa mesma turma... Hoje eu percebo muito isso, né? Eu tinha um professor que falava isso, que numa turma, ele não falava quem, mas que ele percebia quem ia dar pra coisa e quem não ia dar. O professor... Mas eu não ia falar, né? Não mas ele falava. Hoje eu falo, nossa, que absurdo, como assim, né? Tá todo mundo aqui zerado, todo mundo igual. Hoje eu vejo, por exemplo, em alguns profissionais que a gente vê recém, que a gente olha, bate o olho e fala, isso aqui não dá para negócio, não.
Ah, então na época que você era estudante, você pensava, nossa, que absurdo o professor falar isso, que horrível. E hoje a gente vê que isso existe mesmo, você já percebe. Entendeu? A experiência meio que trouxe então, a resposta. Às vezes a pessoa tem vontade e às vezes ela não é a praia dela, ela tem a dificuldade. Mas conheço gente que superou a dificuldade, se tornou um bom profissional, escolheu uma área e ele se especializou naquela área e ele conseguiu ser bom naquilo. E como eu identifico um bom odonto? É difícil, né? Você identificar. A gente como profissional, a gente consegue, mas pro paciente é meio difícil, né? Porque nem tudo que dá errado na sua boca é fruto de um mau trabalho. Tem que deixar bem claro isso também. Deu um trabalho aqui que deu errado, o cara é ruim. Às vezes não. Porque eu falo, gente, é uma parte o profissional que faz, outra parte é o paciente que tem que fazer sua parte também, né? E muitas vezes, eu falo isso para todo mundo, como perito eu posso falar, muitas vezes a resposta biológica individual, ela, o próprio nome fala. Cada um responde de uma forma. De repente eu posso fazer uma cirurgia em você, posso fazer uma na Gabi, no mesmo dia, ao mesmo lado, igual, mesma cirurgia, você vai ter uma reação, vai ter uma resposta e ela vai ter uma outra diferente. Aí você fala assim, mesma técnica, mesmo conhecimento, enfim, tudo igual, mesmo material, tudo. Por que o dela? Porque você é você e ela é ela. Então, isso, não estou falando que todos são assim, estou dando exemplos, tá? Senão dá a impressão de que tudo que deu errado é culpa do paciente. Não. E existem técnicas, assim, inventadas, tem mesmo. Tem gente que fala, por que o cara fez isso? Da onde ele tirou isso aqui, entendeu? Às vezes você pega casos assim, numa radiografia, você fala, mas o que foi feito aqui? Não estou entendendo. De repente, sei lá, ele não sabia mesmo. Falta de conhecimento técnico, ou ele não tinha capacidade para aquilo, aí entra, né? Isso na perícia a gente usa muito isso, né? No direito, a negligência, imprudência, né? Isso tem muito isso, né? Então, assim, a gente tem que saber identificar cada coisa. Você não pode generalizar. Então, existem os bons, existem os maus, existem os bons porque são pessoas mais dedicadas ou que têm mais tato para aquilo, ou porque investiram mais, né? E tem aqueles que não são tão bons porque realmente não sabem fazer e se metem a fazer, faz um curso de 2 dias e acha que já é mestre. E tem aquele caso também que deu errado, como já aconteceu comigo. Tem tanta coisa que deu errado também, gente. E às vezes assim, puxa, mas o que aconteceu aqui? Se eu fiz tudo certinho, tudo bonitinho, porque às vezes, né? Ou às vezes você fala, putz, eu deveria ter feito assim. Se tivesse feito assim, talvez. Mas qual que é o grande segredo? Se você deu errado ou deu uma coisa, não é errado. Não teve o resultado esperado, vamos usar essa frase que eu acho que é mais bonita. O que você tem que fazer? Ou sair de um resultado diferente daquilo que você esperava, o que você tem que fazer? Você tem que ter o quê? Humildade, capacidade para resolver aquela situação. Porque todo mundo que vem te procurar vem resolver um problema. Então, vamos tentar resolver o problema dele. Você acha que isso é o que cria um bom profissional? Cria um bom profissional. Independente da área? Independente. Ele tem que, assim, se a proposta dele resolver um problema, ele pode ter ido por um caminho que não foi muito legal, mas ele tem que lançar a mão de um outro para poder tentar resolver. Tá. Então, acho que o segredo é esse, né? Você ter meios e recursos para resolver aquele problema. E outra, não é vergonha ou problema nenhum e você consultar um colega que, de repente, tem mais experiência que você naquela área, naquele assunto. E então, o profissional que nunca erra, né? Que acha que nunca erra. Isso é um problema, isso não existe. O cara que fala que está sempre... Ele nunca está errado. Ele nunca consulta ninguém. Aí já é uma outra história. Isso chama-se transferência de responsabilidade. O que é isso? Isso tem muita gente que é assim. Todas as... E eu estou lidando assim, com muitas pessoas assim, fora, né? Eu falo, o que está acontecendo com essa geração, né? Isso aconteceu, mas não é culpa minha. A culpa é do outro. Ele nunca assume a culpa ou o autor da ação. Ele sempre vai jogar a culpa no outro. Isso aí chama-se falta de autorresponsabilidade. Isso é um problema sério no caráter da pessoa. Um profissional, por exemplo, que nunca consulta um outro, nunca... Não, isso não é sempre consultar. Ele, né? Se ele sempre está certo... Aliás, isso não é só profissional, hein? Se você conversar com uma pessoa onde ela sabe tudo e sempre está certa, corre que é B.O. É dor de cabeça para tudo, né? Para tudo. Pode esquecer. A pessoa está sempre certa, a pessoa está sempre com a razão, a pessoa sempre faz o melhor, ela que faz certo, o resto tudo faz errado. Então, assim, corre que isso não existe. Todos nós somos humanos, todos nós somos passivos de erro e acerto. E, às vezes, o resultado, ele é tentativa de erro e acerto. Erro e acerto até você chegar naquele resultado. Então, entendeu?
tá tudo bem no meio do caminho se alguma coisa não sair como esperado. Tá super bem, super normal. É super normal no meio do caminho a coisa não sair do jeito que você espera. Já aconteceu com você? Ué, quantas vezes você fez um bolo e você fez uma receita e seguiu lá a receita inteirinha? E aí no final... E o bolo ficou terrível. Aí você joga fora isso. Aonde que vai que eu for? Não sabe que fui eu? Aí o pessoal fala, fulana tem uma mão boa pra fazer bolo, eu vou fazer e não sai igual dela. Aí tem a energia da pessoa, né? O amor da pessoa. Também. Aí joga aquela sensação. Tudo isso faz tudo parte, isso, sabia? acho que como um todo, né? Como um todo, né? E na sua profissão, nesses 35 anos de carreira, Jô, você já cometeu falhas que você falou assim, eu não esperava que fosse acontecer assim? Já. E aprendeu com elas? Aprendi muito com elas. Várias vezes. E como que você fez pra isso não te derrubar? Porque às vezes pode ser muito frustrante. Não, mas aí você tem, primeira coisa, você tem que, é aquilo que eu te falei, você tem que ter o plano B. Não deu daquele jeito, vai ter que dar do outro. E outra coisa, sinceridade com o seu paciente. Olha, aconteceu isso. Mas vamos tentar resolver dessa forma. Porque o paciente ele tem que ser seu parceiro. Ele tem que estar ali com você. Tá? Porque nem tudo são flores, nem tudo isso normal. E aí, e o paciente, assim, ao longo desses 35 anos, eu tenho uma carteira fiel, eu tenho aqueles que vão e voltam, aqueles que só veem uma vez, nunca mais vi na vida, né? Então, a gente tem de tudo. Então, acho que isso faz parte do jogo, né? O jogo justamente esse é o jogo, né? E tem que saber jogar. Ser um bom jogador. Tem que saber jogar. Tem que ser um bom jogador. Gostei. Bom, na parte da odonto também, Jô, eu queria te fazer algumas perguntas em relação a isso, né? Porque a gente tá vendo muito agora a odontologia atrelada à estética, né? E aí dentro da odontologia tem esse termo que acho que dentro da odonto ele já era popular antes, talvez, eu não entendo muito bem, mas ele vem agora começando a furar um pouco a bolha da odonto e se tornando popular entre as pessoas também. Que até pode confundir algumas pessoas, que é a harmonização orofacial. Que tem a facial, mas essa é a orofacial. É a orofacial, né? Começou com a harmonização orofacial. O que é isso? Por quê? Porque às vezes você, como se diz, numa reabilitação oral, que é a pessoa que tem uma dimensão vertical, uma perda de altura, ou a pessoa que usa uma prótese horrível, tem os dentes escuros, escurecidos, os dentes são feios, tem vergonha de sorrir, os dentes são pequenos, enfim. Então, você resolve aquilo, né? Oro. Às vezes, nisso, você já melhora a estética dela como um todo e você faz um complemento com a face. Isso chama-se visagismo. O que é? Visagismo é assim. Imagina você fazer uma boca linda, maravilhosa, mas a pessoa chega com aquele cabelo todo feio, todo zoado, né? Então, assim, às vezes você não sabe, você olha o cabelo horrível da pessoa, você olha a boca que está bonita, e a boca às vezes até desaparece, vamos dizer, até o sorriso desaparece. Então, assim, aí a pessoa vai lá e arruma o cabelo, por exemplo, né? Aí já fica, né, aquela coisa fica mais harmônica, um cabelo bonito, um sorriso bonito, uma pele bonita. Então, a gente dá uma melhorada como um todo. Então, você tem uma harmonização daquilo. É a mesma coisa que você vê uma loira linda, com aquele cabelo maravilhoso, aquele olhar, aquele olho verde, aquela sobrancelha lindíssima, mas quando ela sorri, falta o incisivo central, incisivo lateral superior. Uma janelinha. Não dá, né, meu? Uma janelinha. Ela é bonita o quê? De boca fechada. Mas a harmonização orofacial, então, ela mexe dessa parte para baixo? Não, ela mexe tudo, né? Tudo? Orofacial. Orofacial. Vou te dar um exemplo. Um exemplo tranquilo, né? Que é bem fácil de ver. Às vezes as pessoas com o tempo, ela perde os dentes posteriores, então ela fica com a distância do narizinho aqui, do queixo, fica diminuída, fica parecendo aquela bruxinha da Branca de Neve, sabe? Sim. Aí fica aquele queixinho pra cá, aquela boquinha, sorriso, né, invertido, sorriso triste, aquele bigodinho chinês aqui, fica, né? A hora que você coloca os dentes e você aumenta essa distância, o bigodinho chinês dela já diminui, o queixinho dela volta pro lugar, e muita gente fala, nossa, o que você fez? Você fez um preenchimento? Ela só trocou a prótese, ela só fez os dentes. E parece que até o rosto, o formato mudou só tudo. Mexendo nos dentes. Só mexendo no dente já mudou o formato até do rosto dela. Porque ela perdeu, ela ficou envelhecida porque ela perdeu aqueles dentes. Porque ela perdeu aquela distância, aquela dimensão vertical de oclusão. Então, assim, ela perdeu aquilo não só esteticamente, aquilo também perdeu a função, né? Provavelmente aquela mastigação estava toda errada, enfim.
são coisas que a gente vê que só de colocar você já melhora muito. Aí você faz um complemento, melhora a pele dela, você faz um preenchimento do lábio. Aí você... Por isso, orofacial. Por isso que, às vezes, quem faz só harmonização facial, muitas vezes a pessoa está com um bigode chinês profundo e não é nem por causa da ruga, é porque falta do dente. Aí a pessoa vai num não dentista, que hoje em dia várias pessoas fazem harmonização, aí vai, preenche isso aqui e fala, fica pior a emenda que o soneto. Vai pro dentista primeiro. Passa no dentista antes de fazer a harmonização. Vamos fazer, né? Porque às vezes você acha que tem que mexer no rosto. E só a odontologia que pode fazer isso, você acredita? Às vezes a pessoa acha que tem que mexer no rosto, então, mas às vezes é uma coisa da boca dela que tá fora do lugar ali. Fora. Existe uma área da odontologia que é a bucomaxilo facial. É uma área maravilhosa, porque ela faz umas cirurgias fantásticas de maxila e mandíbula, pessoas que têm mandíbula pequena ou têm uma maxila pequena, que quando ela faz essa cirurgia, nossa, parece que a pessoa fez uma plástica, fica outra pessoa. Então a pessoa vai ali, às vezes, na harmonização, coloca um preenchimento aqui, preenchimento ali, mas às vezes... o problema nem é ali, o problema não está ali. A cirurgia tinha que ser realmente óssea. Causa e efeito. É isso. Então, isso é um ponto também que, como a nossa ignorância, às vezes leva a gente a seguir caminhos errados. Por isso que o paciente ele não tem culpa. Ele não entende isso. Por isso que quem tem que orientar é o profissional que tem que orientar. Que às vezes não orienta. Não orienta, aí acontecem as coisas que a gente vê por aí. Entendeu? Entendi. É isso. Jô, aqui no PrismaCast, um dos nossos objetivos também é ajudar, né, principalmente os empreendedores e empresários, não só em relação ao marketing, mas em relação ao seu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então a gente fala muito sobre experiência, sobre carreira, que é uma coisa que você tem de sobra. E eu queria também aproveitar um pouquinho, porque assim, unindo um pouco dos dois, né? De carreira profissional, de marketing, que o marketing fala o quê, né? A nossa imagem, que o marketing a gente acredita que a gente vende, né? As pessoas compram com os olhos. O olhar encanta, né? E aí eu queria que, entendendo que o marketing é isso, eu acho que a estética da parte da odonto também envolve um pouquinho disso. E eu queria saber a sua opinião, assim, você acha que é importante mexer assim no sorriso para a sua área profissional, para ter um melhor desempenho profissional com seus clientes, com a sua imagem? Você acha que o sorriso ele impacta na nossa aparência e tem um impacto significativo? Impacta bastante, tá? A mesma coisa de você ir no endócrino para emagrecer, quando você abre a porta você vê um médico gigante, gordo. Você acha? Estou falando isso porque já aconteceu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não dá, né, cara? Tipo, eu entendi. Aí você vai lá, procura pra emagrecer, tô gordinha, quero emagrecer, vamos no endócrino. Chega lá o cara, quando você olha, oi? O endócrino tá precisando de um endócrino, é isso que você tá querendo dizer? Como é que o dentista vai querer ver teu sorriso com uma boca... Não dá. E você acha que para outras áreas, você acha que isso também é importante? Você acha que, assim, não só pra autoestima da pessoa, mas você acha que o nosso sorriso, ele tem um impacto na impressão que as pessoas têm da gente? Tem o sorriso, ele é o cartão postal hoje, né? Sempre foi do rosto. A moldura do rosto, né? O seu rosto, o sorriso diz tudo. E que você diria, então, dessas pessoas que falam que tem vergonha de sorrir? Então, fala, eu não gosto do meu sorriso nas fotos, eu tenho vergonha de sorrir. Isso é normal? É normal. Normal, tem pessoas que não gostam, ou é porque ela não gosta mesmo, ou porque ela tem os dentes, ela não gosta dos dentes dela. Então, aí ela tem que procurar um profissional para ver o que está errado. O que você está achando errado do seu sorriso que você impede você de sorrir? Mas não é saudável, né, você ter vergonha de sorrir, né? Não, mas tem muita gente, Thiago. Assim, não é saudável, não é porque se você tem vergonha de alguma coisa que te incomoda, você tem que ir atrás daquilo que te incomoda e resolver aquilo que te incomoda, né? Não é verdade? Isso. É aquela história, né? Tem coisas que você... se está te incomodando, você tem que... Eu sou muito dessa opinião. Está te incomodando, então tem que tentar resolver. Porque isso pode te impactar, às vezes, de uma coisa mais profunda, emocionalmente falando. De repente, a pessoa fica numa depressiva porque o sorriso dela é feio. Ai, tô depressiva porque eu tô gorda, não posso pôr o biquíni na praia. Se aquilo está te incomodando, vai atrás. Traça uma meta, objetivo para você alcançar, né? Então, assim, se a pessoa normal... Acontece muito. Tem muita gente que não sorri de vergonha. Eu tenho vergonha de sorrir, não gosto. Então, por que você tem vergonha? Então, vamos ver o que está acontecendo, o que você gostaria. Hoje em dia, existem até... hoje a odontologia digital ela ajudou muito por causa disso, né? Que elas fazem a simulação, né? Tem gente que é contra isso aí, né? Simular o sorriso, depois não fica igual. Mas você tem como
tem como você simular, né? Até fisicamente, né? Você tem como simular. Mas dá pra resolver, então? Tô com resolver, vergonha. Não, dá. Tudo dá jeito. Agora, se a pessoa é quietona, ela já tem um problema dela, já ela é quieta. Tem gente que nem... não gosta de sorrir por uma questão psicológica, aí né? já é uma história. Tem gente que já é quieta. Quer manter aquela imagem ali. Não quer nem falar. Tem gente que não quer nem falar, né? Agora, se for por uma questão estética, eu acho minha boca feia, meu sorriso feio. Você tem, hoje em dia, ninguém mais vive desse jeito, né? Porque hoje você pode consertar isso, né? Os blogueiros, principalmente, né? O pessoal da internet tá fazendo muito agora o que tá na moda, que é até o nosso próximo tema, que são as lentes, né? Vamos lá. E aí eu tinha até essa pergunta pra você sobre as lentes, assim. Antes de mais nada, na internet está muito em alta agora, principalmente essas blogueiras, né? O pessoal do Tigrinho aí que diga. Que essas lentes, esses dentes, assim, que era pra ser tão perfeito na ideia do dentista ali, esteticamente perfeito, que parece que algumas pessoas acham até meio exagerado. E eu queria dizer pra você se, tipo, assim, é normal essa moda que tá tendo agora, esses dentes muito brancos, então, alguns até parecem meio azuladinhos, né? Tipo, isso é normal? Porque tá todo mundo fazendo, tá super em alta agora. Assim, é complicado, né? Porque, lembra, não esquece que eu vim de uma odontologia raiz, tá? Vamos lembrar lá atrás. Vamos lembrar lá atrás, né? Onde a gente assim, prezava por um sorriso natural. Então, a gente fazia uma prótese, fazia uma restauração, a gente tinha que esconder o máximo. Ninguém podia perceber que você tinha uma coroa na boca. Aliás, dentadura, então, nossa, ninguém podia saber, porque assim, a gente queria chegar o mais próximo do natural. Uma prótese que chegasse, assim, ao natural ponto de você, do outro, não saber se é prótese ou não. Né? Então, assim, e hoje é o contrário. Hoje as pessoas querem mostrar que aquilo não é de verdade. Então, hoje, porque aquele branco, assim, na escala de dente humana, tem cor lá que nem existe. Não existe. É impossível. Não tem, mesmo que você tivesse o dente mais... Então, hoje, eu já vi casos falar assim, olha, a gente... Porque lentes, né? Vamos falar de lente. O que é lente? Vamos lá, porque isso é uma polêmica, mas vamos resumir. Tudo que você põe na frente do seu dente é uma face. Você está colocando uma faceta. O que é? Eu estou colocando algo na face de fora do meu dente, que nós chamamos de vestibular. Então, eu coloco uma face, tá? Então, essas facetas, né, elas tinham uma indicação específica. Ou a pessoa tinha os dentes extremamente restaurados, que ficava aquelas manchas, falava, putz, o negócio é fazer uma faceta, porque uniformiza e você devolve a anatomia e cor do dente, né? Ou um dente que era uma fratura muito grande, aí você ia lá, fazia a faceta. Ou um dente que fez um tratamento de canal, o dente estava muito escuro, destoava dos outros, vamos lá e vamos fazer faceta. Então, tudo que você coloca no seu dente é uma face, uma faceta. Aí, pessoas com um dente muito pequenininho, imagina você, uma pessoa de 1,80 m com um dente miúdo, dava a impressão de um sorriso infantil. Então, o que a gente fazia? Vamos colocar uma faceta, aumentando aquele dente para mostrar um sorriso mais maduro. E, às vezes, em alguns casos assim, eram dentes rígidos, sem restauração, sem fratura, sem canal, sem nada. E aí, para você melhorar esse formato, a gente colocava uma faceta, tão fina, que era semelhante à lente de contato do olho. Por isso que dá esse nome, então. Então, era fininha, para poder o quê? Era uma facetinha fininha, que era só para mudar o formatinho do seu dente. A cor era até transparente, porque a cor puxava a cor natural do dente que estava embaixo. Então, aí surgiram a nomenclatura lentes de contato, por serem estruturas finíssimas, transparentes, que era justamente para você o quê? Mudar, de repente fechar um vãozinho entre um dente e outro, chamado de diastema, ou para você, um dente pequenininho, aumentar um pouquinho aquele dente, sem mexer na sua estrutura, e trazer aquela cor que já é natural da pessoa. Então, aí surgiu as lentes de contato, tá? Aí depois começaram as facetas em resina composta. Isso estou falando de porcelana, tá? Certo. Aí surgiram as facetas em resina composta. Aí, nas facetas em resina composta, o pessoal resolveu o quê? Mudar a cor do dente. Então, dentes rígidos, vamos colocar uma lente que às vezes nem é lente, porque aquilo é feito direto, aquilo é grosso, tem umas que são grossas, mas tudo virou lente. E aí o paciente vai lá e escolhe a cor. Eu quero o mais branco que tem, que eu quero esse aqui, ó, essa cor aqui.
Tá? Eu quero, aí, assim, geralmente elas são feitas de pré a pré, são 10 dentes que são facetados, né? E aí tem 2 linhas bem definidas, né? Aquele pessoal que quer o dente branco, já aconteceu comigo de chegar para fazer faceta. Eu falei, olha, a gente pode colocar... Não, mas aí mostrei alguns casos meus. Ah, mas aí não parece que é lente? Aí eu percebi que ele queria mostrar que não era dele, que era lente. Ele queria deixar claro que aquilo não era natural, não era dele. Você acha que tem a ver com ostentação isso? Isso é ostentação, É como você, por exemplo, usar uma marca. Hoje, as marcas famosas, vamos dizer, tênis Nike, camiseta Nike, enfim, bolsa, Gucci, não são produtos onde a gente paga, não é a qualidade. Eu tenho outros produtos com a mesma qualidade, a mesma bolsa igual, com a qualidade muito igual, mas mais barato por quê? Porque ela é de uma marca normal, comum aqui no mercado. Né? E a outra porque tem o símbolo, então a gente compra, isso já foi até falado na revista Forbes há um tempo atrás, que as pessoas compram, pagam, não estão pagando o produto, elas pagam a marca. Então, é bonito eu andar com uma bolsa com o símbolo da Gucci, ou o símbolo, sei lá, da Louis Vuitton. Que no caso do dente, né? Seria... E no dente, reflete o quê? Na lente branca. Que aí, por exemplo, a lente natural seria tão funcional quanto, mas eu quero a branca. Eu quero a branca porque diz que eu estou podendo, que eu posso ter aquilo. Porque se o jogador de futebol X e o MC Y tem, eu também tenho. E você acha que isso é bom ou isso é ruim? Então, isso aí Qual é a sua opinião sincera sobre isso? Porque o que eu percebo, Jô? Eu percebo que a opinião das pessoas na internet, embora seja moda na internet, principalmente, a opinião que as pessoas acham quando é muito artificial, as pessoas acham feio. Mas aí eu vejo que as pessoas continuam fazendo. Porque tem 2 públicos. Assim, teve uma divisão aí. Tem o público que não gosta disso, que é o pessoal mais raiz, o pessoal, né, que está dentro da odontologia estética baseada em naturalidade, né? E uma vez eu perguntei isso para um cabeleireiro que queria colocar lente mais branca do que a branca que existe. E eu perguntei para ele, quando você faz... É bonito você achar uma pessoa que usa peruca? Perguntei para ele. Que dá para ver, né? Porque peruca todo mundo vê. Aí vocês fazem umas perucas aí, né? Uns cabelos naturais vindos lá não sei da onde, não sei do importado. É uma fortuna, feito de uma forma que a gente nem parece que aquele cabelo... Aí descobri que várias atrizes aí, globais aí que a gente vê, todas têm esse tipo de cabelo aí, que não é mega hair... Não é um negócio diferente aí. Tipo uma peruca, né? É um negócio feita para ser... é um negócio é uma coisa que realmente é incrível, porque não parece que é. Aliás, se a pessoa falar que tem aqui, que aquilo não é de verdade, você não sabe que não é. Porque eles são, assim, artistas mesmo e custa, assim... Uma fortuna. Fortuna, né? Tá? Então, aí eu te pergunto, por que no cabelo tem que parecer que não é peruca? E a boca tem que parecer que aquilo não é dente. Então, percebe? Então, assim, são 2 facções aí. Tem gente que gosta disso. Tem uma equipe, tem dentista se formando para fazer isso. E só faz isso, tá? Porque isso monetariamente rende muito. É isso que eu ia te perguntar, Jô. Você acha sinceramente, opinião sincera. Agora eu quero que você seja sincera, mesmo que seja polêmico. Esses dentistas, você acha que eles realmente gostam porque eles olham para essas lentes extremamente brancas, eles falam, não, é bonito, eu acho bonito, ou você acha que eles só estão aproveitando da moda, da ostentação para poder faturar e ele acha feio, mas nem fala, não tá nem aí? Eu acho que tem os dois, né? Tem gente que acha bonito mesmo, porque acha mesmo, né? E tem gente que vai porque o negócio tá pagando bem que mal tem. Você acha que tem os dois? Tem os dois. Tem gente aí, molecada tá enriquecendo rápido. Porque ele pega um público aí X... Os novos dentistas. Que você faz ali rápido. Então, ele ganha no volume e vamos que vamos. Entendeu? É dente branco que você quer, então vamos um atrás do outro. Vamos nessa, entendeu? Não tá nem aí. Não tá nem aí. Então, assim... Você acha que um bom profissional do odonto, ele aconselha ou ele só faz o que o paciente pede? Aí que tá. Um cara que faz essa faceta branca, ele é um bom profissional. Ele tecnicamente, ele é bom. Eu não posso falar que ele é ruim. Ele tem que ser bom para conseguir fazer. Ele é bom, né? Então eu não posso acreditar que ele é ruim. Mas assim, do ponto de vista do profissional, um bom profissional do odonto, você acha que ele tem que aconselhar também pro paciente?
Ou um bom profissional não se envolve? Ele, o paciente quer isso, aí você acabou. Não, ele tem que... Eu acho assim, o bom profissional você está falando não é nem bom. No sentido de você estar falando um profissional honesto, né? Isso, corretamente ético. Vamos falar disso, né? Eu acho assim, a escolha sempre vai ser do paciente, mas o paciente, antes de escolher, ele tem que ter todo o aparato, como se diz, de esclarecimento. Olha, lente de resina desgasta? Desgasta. Esse negócio de falar que é sem desgaste, que é uma mentira. Desgasta, tem pontos... Não, pode ser minimamente invasivo, mas desgasta sim, tá? Então não vem com esse papinho que não desgasta, porque tem casos que é obrigatório desgastar sim, tá? Se eu quiser tirar a qualquer momento, eu posso tirar? Pode. Vai voltar meu dente como era antes? Não, nunca mais. Tem que ser transparente para voltar. Não volta. Uma vez que você já fez o seu ataque ácido lá, nunca vai ser igual. O seu esmalte nunca vai ser igual. E se você desgastou, também piorou, porque não vai ser igual. Se tem gente colocando lente, achando que o dia, não quero mais. Que nem peruca, né? Que nem a Mega Hair aí. Não quero mais. Tiro e vai ficar igual? Não fica. Não vai ficar. Assim, entende que alguns profissionais não têm essa transparência. Não, então, não vai falar. Se tivesse, as pessoas já teriam uma consciência diferente. Porque tem gente que... Mas essas facetas, né? A gente sabe que tem como fazer de uma maneira natural e ficar bonita, como você acabou de falar. Elas começaram como natural e bonita. Mas elas duram pro resto da vida? Como que funciona? Pelo amor de Deus, não se fala resto da vida em medicina e odontologia. Não existe nada para sempre. Nada é para sempre, hein? Vamos riscar o para sempre do vocabulário. Para sempre não existe nada, né? Nem o amor nem nós somos para sempre, né? Então, assim, não existe o para sempre. Elas têm um período de durabilidade que vai depender muito da manutenção disso. Estou falando de modo geral, da manutenção, das visitas periódicas, né, no caso da manutenção, de como isso você é tratado em casa, qual que é a sua dieta, como que você higieniza isso, se você né, faz a sua manutenção dentro de sua casa, porque assim, metade, 50% eu faço lá dentro do consultório, outros 50% você tem que... Eu não estou com você para saber se você escovou, se você passou fio dental, se você come doce o dia inteiro, se você dorme sem escovar o dente, se você toma vinho, se você fuma pra caramba, se você bebe Coca-Cola o dia inteiro. Eu não estou lá para saber. Né? Então, isso é uma responsabilidade. Então, a gente sempre vai dividir essa responsa. Nunca vai ser só de um lado, tá? E para sempre não tem nada. Para sempre não existe. Vamos hoje em dia não tá dando nenhum amor para sempre, né? Nem nada é para sempre. Os relacionamentos aí da geração nada. Z agora não, para sempre, né? E foram felizes para sempre. Não, isso não existe. Nada, não, acabou. Então, está respondida a pergunta. Ô, Jô, eu também queria saber um pouquinho da sua opinião, porque visto que, como você falou, você falou isso no meio da conversa, né? Muitas clínicas de odonto estão se transformando em clínicas de estética, né? E aí essa que seria a minha dúvida. Você acha que é verdade de que os dentistas hoje, os novos dentistas, não gostam de dente? Né? Eles estão mais focados em estética, eles não gostam de trabalhar com dente? Tem uma galera aí que se formou para fazer estética. Para fazer harmonização e facial, nem é oro. Tiraram o óleo da parada. Antes era o óleo do dente, agora nem óleo. Nem óleo. Tem muita gente fazendo odontologia para ir para harmonização, isso é verdade. E tem muito pouco, assim, do dente mesmo, de grandes reabilitações, grandes desafios. Realmente, hoje está mais complicado, isso está mais difícil mesmo. Não que não tenha, gente, eu sempre falo da impressão, né? Tem gente que se dedica, tem muita gente boa aí, né? Mas tem muita gente que está indo só para estética mesmo. Um bom dentista tem que gostar de dente. Dá para confirmar essa frase ou ela é polêmica? Tem que gostar de dente. Tem que gostar de dente. Tem que gostar de dente. E você, Jô, você gosta de dente? Imagina, não tem aquele ditado que diz que... se sonhar com dente é coisa ruim, assim eu tava lascada, porque eu sonho até que eu tô fazendo uma restauração. Já aconteceu? Tem sonho assim? Tá restaurando um dente ali? Que eu tô trabalhando, falo, putz, não tô conseguindo, ou então que eu tô tirando o dente lá. Aí você olha e fala, ficou bom no sonho, aí você acorda. Ainda bem, né? Não, bem. Que engraçado isso. Nunca pra pensar nisso, de dentista sonhar com o dente. Acontece. E Jô, então, e aproveitando assim, a gente, saindo um pouquinho desse assunto, né? Eu queria só pra gente poder concluir esse episódio, voltar um pouquinho para essa parte de você como uma mulher, como empreendedora, como empresária, né, que fez a sua empresa, o seu trabalho dar certo. Eu queria entender assim,
algumas coisas, né? Desafios que você passou, algumas opiniões que você tem. E a minha primeira pergunta para você seria referente a essa questão da experiência, né? Você falou que tem 35 anos já de odonto ali na conta que você fez. E aí a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: dentro desses 35 anos, eu imagino que no início tinha um desafio, tinha uma barreira, tinha uma pergunta, uma dúvida na sua cabeça, um desafio que você enfrentava, que você nunca conseguia a resposta. E quando essa resposta chegou, ela só chegou por conta da experiência, né? E aí que seria essa pergunta que eu queria fazer para você. Qual foi o desafio ou a dúvida que somente a experiência respondeu para você? Somente a experiência solucionou dentro da sua profissão, dentro da sua carreira? Olha, acho que, assim, acho que você já até bem que respondeu isso, né? Porque a experiência em tudo te traz as respostas para todas as perguntas, né, que você tem. Hoje você tem uma pergunta, você tem uma crise existencial com algum assunto e você vai ver que daqui 10 anos você fala, putz, aquilo que eu me preocupava, para começar, aquilo que me preocupava já é relevante. Né? Aliás, é irrelevante, já não faz mais não tem mais tanta importância, né? E aí você vê que, assim, o tempo mesmo é o mestre da razão mesmo, né? Muita coisa, no começo da sua carreira, é lógico, é tudo difícil. Como é que você vai começar? Como é que as pessoas vão te conhecer? Você pensa que tinha internet? Você pensa que tinha o quê na época, né? Então, assim, como é que será que as pessoas vão gostar do meu trabalho? Será que eu vou ser bem-sucedida? Será que eu vou conseguir dar conta? Como é que vai ser meu primeiro paciente, meu primeiro consultório? Como é que vai ser? Entendeu? Essas são dúvidas de todo normal. Como é que eu vou fazer para atrair mais pacientes? Como é que eu vou conseguir paciente e tal? E aí você vai vendo que depois como você mesmo diz, é orgânico. A coisa vai acontecendo de forma natural, entendeu? Aí você vai fazendo um trabalho. Naquela época, a gente não tinha esses recursos que tem hoje. Imagina. Não tinha. Então, hoje, aquela época a gente faz... Como você mesmo disse, como é que é o marketing que não é marketing digital? Quando é o boca a boca, é o marketing... Marketing orgânico, que a gente fala. Ele era só orgânico. É panfletinho, é fachadinha na loja, só é o boca orgânico, a boca. Boca a boca. O meu foi construído, o boca a boca. Foi construído assim, desse jeito. E qual foi a lição mais valiosa que essa experiência te trouxe? Que você aprendeu? Aprendi que assim, porque naquela época, hoje é assim, mas mais antigamente, você tinha que ser muito bom. Você tinha que fazer um trabalho bom. E aquele trabalho muito bom que você fazia no seu paciente, ele quer te trazer mais outros pacientes. O paciente gostava e ele te indicava pelo trabalho bom que você fez. O melhor marketing é o resultado. Era o resultado final. Não tinha uma história que dizia o seguinte, olha, um paciente satisfeito te traz 4, 5, mas um insatisfeito te espanta 10. Tinha uma continha que se fazia assim na época, né? Não, hoje tem marketing digital, mas essa frase ainda vale 100%. Então, isso já existia. Então, você tinha que fazer uma coisa, ter um marketing, ter um trabalho bom, uma identidade boa com o seu paciente. Eu acho que isso faz muito bem. A empatia, você tem que ter aquilo por ele, né? Ele tem que se sentir acolhido por você. Então, não é só um trabalho bom, né? Você tem que ter, assim, é um conjunto. E isso te trazia, né? Te trazia outros novos e assim foi construída essa carteira. E assim foi feito, né? Então, eu acho que é isso. O mais importante, um bom trabalho. Um bom trabalho. Porque hoje, o que eu observo? Agora eu vou falar. Hoje eu observo o quê? Que hoje você não precisa ser tão bom. Você precisa ter um bom marketing. Porque eu vejo, a gente até discute sobre isso, né, às vezes. De vez em quando. A gente discute sobre isso, porque eu falo, o cara tem lá 200 zilhões de seguidores, e hoje... trabalha, e aí eu, como profissional, olho e falo, meu Deus, mas isso aqui não tá bom. Mas aí eu percebo que ele nem é tão bom. Ele não tá preocupado com isso. Mas aí ele faz aquele videozinho. Ele faz tudo muito bacana. Ele encanta a pessoa e a pessoa quer tratar com ele. Coloca a musiquinha. E ele nem é tão bom. Coloca a musiquinha no TikTok. Ele nem é tão bom. Assim, o resultado final do trabalho deles nem é tão bom. Então hoje eu percebo que hoje as coisas mudaram. Você não precisa ser só bom, você tem que ter um marketing muito bom. Se você tiver um marketing bom e ser bom, melhor ainda. Aí
Aí é lindo, aí é explode. lindo. Mas no meu tempo não, você tinha que ser muito bom. Isso, só isso bastava. Entendeu? Então eu falo que é isso. Inclusive, pessoal, tem o nosso primeiro vídeo agora no canal do Grupo Prisma que fala um pouquinho sobre isso, né? Que hoje em dia não basta ser bom, as pessoas compram influência, as pessoas elas estão ali o tempo inteiro investindo. Então, um exemplo, a pessoa gasta 10 mil reais para poder parecer que ela tem 100. E aí, mostrando que ela tem 100, ela faz você confiar nela de que ela tem dinheiro, então ela tem resultado, e aí você vai contratar ela e vai pagar 10 mil reais pra ela te ensinar como ter 100 também. E aí vira meio que uma pirâmide, digamos assim, né? Então, cuidado realmente, porque o marketing hoje em dia, ele também tem essa questão que a gente acha que é antiética, né? Que essa parte de você não ser transparente, você vender uma coisa que não existe. Que não existe, não, exatamente. Aquelas promessas e a gente vê isso muito, né? Também, né? Dentro da área, a gente vê bastante. Então, a gente vê muito, aquilo que a gente comentou, muito glamour, e aí você olha o resultado e você fala, nossa, e o cara tá achando que ele, né? E às vezes ele acha mesmo que aquilo tá bom, viu? O profissional, ele acha que aquilo é o... Às vezes acostumou já com a bolha, já acostumou, né? porque o pessoal já acostumou também, então cai naquela zona de conforto, entendeu? Porque ele tá pegando só o feedback de quem não entende, né? Exatamente. Que são as pessoas que ele tá encantando, estão achando maravilhoso. Então, exatamente. Outros dentistas vão ouvir, só eu tô certo. Aquilo que a gente falou, só eu tô certo, só eu sei. E até nossa briga, Por que eu vou ouvir outros profissionais? Quantas vezes a gente comentou? Eu falei, Thiago, eu não vou postar... Josi, você está postando para quem? Para paciente ou para profissional? Porque eu sou muito dentista, crítica. Porque eu sou muito crítica para isso, né? Olha com aquele olhar e fala, não, mas dentro do meu ponto... Sou muito crítica, falo, imagina que eu, né? Mas o pessoal não tá nem aí. E eu tenho uma última pergunta para você, Jo, para fechar essa entrevista. Acho que é a pergunta mais importante de todas, que é, assim, se você tivesse agora frente a frente com aquela Josi, artista contemporânea, pintora, desenhista... E você pudesse, assim, mandar uma mensagem para ela, ou conversar com ela, dar um conselho para ela, né, do passado, ou deixar uma mensagem para ela se preparar para alguma coisa. Qual que seria essa mensagem? O que você falaria frente a frente com essa Josi do passado? Falava assim, Josi, fica antenada que vai vir um negócio aí chamado mídia social, entendeu? Não fica só, presta mais atenção nisso, porque isso vai bombar. Eu tô falando aí, que deveria ter falado isso, que nem é tão longe. Não tô falando de uma coisa mais... Quando surgiu o Orkut, né? Que o Orkut... ali começou a mídia social mesmo. Mas para que servia o Orkut na época? Isso tô falando de 20 e tantos anos atrás. 2006. Não, antes. O Orkut é antes. Por aí mesmo. O Orkut acho que é 2002, 2001, mesmo. Isso aí. É antigo. Então, Então, você vê, eu já estava na estrada. O Orkut começou como? Para que todo mundo usava o Orkut? Para resgatar aqueles amigos de escola, aquele povo que se perdeu. Falou, achei fulano, achei não sei quem, achei não sei que lá, né? Então, o Orkut ele começou com essa proposta, né? Depois, acabou o Orkut, entrou o quê? Facebook, né? Facebook começou, aí o concorrentinho do Orkut. Aí o Orkut morreu, o Facebook começou. E aí foram surgindo, né? Foram surgindo todas as outras mídias. Aí foi o Twitter, aí foi... Né? Aí começou o Instagram, enfim. Aquela época ninguém imaginava do Orkut que isso seria o primeiro passo, porque hoje os grandes negócios estão ali na rede. Começam... É ali, a rede é onde está o grande jogo, a grande sacada hoje está lá na rede. Então, isso a gente nem imaginava isso lá, que isso pudesse existir. Então, hoje, eu falaria, olha, fica atenta, não usa só para ficar contactando, né, amiguinho, feliz. Mandando feliz aniversário, não, porque isso vai ser a grande ferramenta de trabalho do futuro. Porque hoje, a mídia social, ela é a maior e poderosa ferramenta de trabalho para todas as áreas. Verdade. Todas. Concordo sem mudar uma vírgula. A minha geração, ela tem uma dificuldade com isso. Então, muita gente, pra você ter uma ideia, eu conheci gente que já estava começando a fazer, fazer esses trâmites profissionais. Quando surgiu, lá no comecinho lá no Facebook, eu achava aquilo absurdamente. Que besteira isso, gente. Essa pessoa tá falando, gente, isso é bobagem, isso aqui. No fim, quem começou lá primeiro foi embora e aquilo é hoje, né? É muito rápido. Verdade. E para você ter uma ideia, hoje, profissionalmente falando, por exemplo,
Hoje, marketing é uma profissão. Marketing digital. Hoje tem faculdade, né? PP, propaganda e marketing, enfim. No meu tempo de escola, de vestibular, ninguém queria fazer isso. Isso era profissão de vagabundo. Era o do filhinho do doutor que não sabe... Não. Sabe aquela pessoa assim, fala, nossa, fazer marketing, Deus... É que nem a pessoa fala, vai fazer o quê? Vou fazer moda. ADM. Vou fazer... Não, ADM ainda tá de boa. Vou fazer moda. Vou fazer moda no Brasil. O que você vai fazer com essa moda aqui no Brasil? Né? Moda então, no Brasil. Hoje eu vejo que marketing hoje é uma das áreas das faculdades, né, dos vestibulares mais concorridos. E a que tá mais em alta alta época agora. Era quem não sabia o que fazer, ou quem não tinha nada que fazer. Era marketing, era moda. Ia fazer essas coisas, entendeu? Ia fazer marketing, ia fazer propaganda de marketing, ia fazer... Qual a outra? Publicidade. Publicidade. Aí todo mundo tinha ideia de ser como chama aquele grande publicitário, que se não é do seu tempo, mas um marqueteiro que você tá querendo falar? O grande marqueteiro? O grande Washington Oliveto, que era um grande, né, um grande pai da publicidade no Brasil. Então, ninguém ia nunca chegar a ser um publicitário que nem ele, né? Mas era uma coisa difícil. Então, e hoje não, hoje todo mundo precisa do tal do marketing, todo mundo, desde até se bobear, até quem trabalha com marketing precisa do marketing, entendeu? Então, hoje eu falo, voltando lá, a sua pergunta lá atrás, se eu fosse dar um conselho, eu ia falar, olha, quando surgir a primeira rede, já saia na frente. Para não perder a onda. Para não perder a onda, porque o time é esse. Então, isso que eu diria. O time é se arriscar também, às vezes. Tem que se arriscar, correr um risco ali que no futuro acabou que deu certo. Que deu certo. Hoje a gente fala que hoje eu fiz uma pergunta para um dentista jovem, aí há pouco tempo, né? Fala, pô, cara, você tá aqui nesse prédio, cheio de dentista nesse prédio aqui, meu. E aí, a concorrência. Aí eu vejo que empresta uma resina tal. E os dois fazem exatamente a mesma coisa. Eu falei, vocês não são, não? A gente é tudo amigo, não é concorrente, não é tudo colega. Eu falei, como é que funciona isso? Não. O game tá na rede. Então, tanto faz que é perto fora, um do lado do outro. Lá fora. Se ele tá com mais paciente que eu, é porque o marketing dele tá melhor que o meu. Se eu tô com menos, eu preciso saber o que eu tenho que fazer para ficar com mais. Todos no mesmo prédio, mas clientes diferentes. Tudo amigo, ninguém interfere em ninguém. Porque no meu tempo, o local não importa era um mais. Problema. Putz, montei um consultório aqui, o cara montou na esquina, pronto, você já tava desesperado. Vocês eram inimigos mortais. Já era inimigo assim, já era, putz, ó o meu concorrente aí, agora eu tô ferrado, agora eu não vou conseguir, né? E hoje isso não existe mais. Por conta do marketing. Que atrai independente de onde você está. Por causa da rede, por causa do marketing. Entendeu? É isso aí. Gostei, não esperava que essa ia ser sua mensagem para a Josi do passado. Achei uma mensagem poderosa. Gostei, uma mensagem poderosa. Podia ser, né? Se pudesse fazer como é que chama aquele... que volta pro tempo, lá tem tantos filmes aí, né? De volta pro futuro, não. Não é do meu tempo, não é do seu tempo, não. Tem vários aí, né? Não, então, tem. Vamos voltar lá pro passado. De repente 20, de repente 30, tem umas coisas assim. Vamos voltar pro passado e falar assim, né? Olha aqui, toma. A mega da virada. Faz isso, a mega da virada, essa aqui, vai lá que você vai ver que você vai bombar. Mas gostei dessa sacada, gostei. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiríssimo, que honra, inclusive, nosso primeiríssimo episódio do PrismaCast com a doutora Josimara Ulian. Doutora, muito obrigado, Josi. Eu de verdade, agradeço pelo convite. Que honra, de verdade. Adorei. Você sabe que eu gosto de falar e pra mim foi um prato cheio. Foi perfeito. E prato cheio. E você que gostou da Josi, quer acompanhar essa profissional maravilhosa, o trabalho dela também nas redes sociais. Redes sociais passando na telinha aqui agora pra... Redes sociais passando na telinha agora pra vocês aqui. E também vai estar na descrição desse vídeo. Você pode conferir também links, tudo certinho na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por assistir, Josi. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. E qual que é a sua mensagem final pra quem assistiu até aqui? Que tenham gostado, né, de tudo que eu falei. Foi muito de coração, muito espontâneo, não foi nada ensaiado, né, e tudo que eu falei, assim, é do baú da experiência mesmo. Espero que isso sirva para os próximos, assim, para os próximos dentistas, os pessoal que está se formando, os profissionais, e para quem não é também da área, porque tem algumas coisinhas que servem para tudo. Né? Tem muita coisa para adaptar. Dá pra gente adaptar para todas as áreas. Então, a minha mensagem é essa, que sirva de exemplo, né? Então, o seu maior objetivo é que tenha agregado valor. Experiência. Acho que experiência, como se diz, é pra gente passar, não é pra guardar. É isso. Gostei da frase. Você veio inspirado hoje, gostei. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada.